Bem-vindo de volta ao Recapitulando Filmes. Hoje eu vou mostrar a vocês um filme de suspense de ficção científica espanhol de 2013, intitulado Os Últimos Dias, spoilers à frente. No ano de 2013, uma epidemia misteriosa se espalha pelo planeta, fazendo com que as pessoas desenvolvam um medo irracional de sair de casa. Se o fizerem, eles morrem em segundos. Logo, as ruas de todas as cidades e vilas ao redor do mundo se tornam um terreno baldio, sem uma única pessoa de fora. Mark Delgado vive em seu local de trabalho há 3 meses, sobrevivendo da comida do refeitório e ajudando os seus colegas. Trabalhadores cavam uma passagem no estacionamento que poderia levá-los ao metrô. Um dia ele percebe que alguém quebrou a janela de um carro para roubar um GPS, o que o deixa bastante irritado e o provoca a cavar mais agressivamente. Isso acaba sendo uma coisa positiva, porque graças a ele eles finalmente quebram um muro e encontram uma saída segura do prédio. Agora todos estão se preparando para sair. E enquanto esperam na fila por algumas provisões e Mark não pode deixar de notar que um de seus chefes, Henrique, tem o GPS em sua bolsa. Mark decide segui-lo e confrontá-lo sobre isso. E Henrique aceita conversar em particular desde que Mark não conte a ninguém sobre isso. Mark começa a se lembrar como conheceu Henrique há muitos meses. O homem foi contratado para cuidar dos problemas de produtividade da empresa, e era conhecido por ser implacável quando se tratava de tratar os funcionários, demiti-los sem hesitação. Se necessário, quando ele chamou Mark para seu escritório, ele o repreendeu por aceitar isso. Muito tempo com um projeto, se recusando a ouvir o quão difícil é o processo de programação, e deu a ele um ultimato que ele tinha que ser feito até o final do mês ou ele perderia sua marca de emprego. Ficou até tarde no escritório trabalhando em seu código e recebendo mais frustrado a cada segundo. Cada vez que ele falha, sua namorada Júlia ligou para ele para dizer a ele que ela e sua amiga André estavam fechando sua loja, e Mark prometeu a ela que estaria lá para jantar. No entanto, seu computador explodiu, e ele acabou ficando mais tempo do que o planejado. Quando finalmente chegou ao seu apartamento, percebeu que seu vizinho abriu a porta só para vê-lo chegar. E sua namorada já jantou sem ele. Ele a encontrou fazendo brinquedos para sua loja. E enquanto olhando para uma marionete que ela pensou em guardar para o futuro, ela trouxe à tona o assunto de ter um bebê, ao qual Mark respondeu que não achava que era o momento certo. Mais tarde naquela noite ele não conseguia dormir, então ele assistiu um pouco de TV. Então as notícias estavam falando sobre um adolescente canadense que gravou seu suicídio, depois de passar 6 meses dentro de sua casa sem sair por causa do medo. Na manhã seguinte no trabalho todos estavam assistindo o mesmo clipe, fazendo com que o colega de trabalho de Mark, Rivera, deixasse nervosamente a área. Outro colega de trabalho apontou que ele não trocou de roupa nem tomou banho. Em dias atrás, no presente, Mark diz a Henrique que quer encontrar sua namorada. E a única maneira de navegar corretamente no metrô com o GPS, já que os telefones não têm mais sinal, ele oferece um acordo ao Henrique: se ele levar a marca para sua namorada, ele lhe dará todos os suprimentos que ele tirou do armário do Rivera. Henrique no começo diz não, mas ele muda de ideia muito rapidamente, quando Mark ameaça contar a todos sobre o GPS roubado. Depois de se despedirem de seus colegas de trabalho, os dois homens entram nos túneis do metrô. O GPS está funcionando bem, mas eles o mantêm desligado para economizar a bateria. E por enquanto eles se contentam com o Metrô Map. Já há muitas pessoas lá embaixo, e eles até ouvem tiros, então eles se apressam até chegarem à estação, que está cheia de sobreviventes. De parede a parede, de repente um adolescente rouba a bolsa de Henrique com o GPS. Ele e Mark começam a persegui-lo à estação, seguindo-o no andar de cima, e até esquivando-se de um incêndio até chegar a uma área atrás da catraca. O garoto se junta a 3 homens, que incluem seu irmão, que era um ex-policial, e carrega uma arma como a cidade fora. E finalmente começa a perder todo o seu poder. O policial os faz cair de joelhos enquanto seu irmão encontra o GPS na mochila. Então ele se aproxima para pegar a bolsa de Mark. Também quando as luzes se apagam dentro da estação 2, Henrique pula no policial e luta com ele para a arma, enquanto Mark aborda o menino e recupera o GPS depois que ele cai no chão e tem sua tela quebrada com uma bolsa segura em seus braços. Mark se esconde atrás de uma coluna enquanto Henrique consegue pegar a arma do policial e o mata antes de ferir seu parceiro com um tiro também. Benny junta Mark e juntos eles fogem, facilmente misturando-se na multidão graças à escuridão que agora tomou conta do lugar. Eles pararam na escada para enfaixar o corte que Henrique tem na mão,
e verifica se o GPS ainda está funcionando. Depois que caiu, felizmente acontece quando Mark vê que Henrique está mantendo a arma, ele pensa que está prestes a ser deixado para trás. Mas Henrique diz que vai manter sua parte do acordo. Mark começa a pensar nos dias anteriores ao bloqueio novamente. Uma manhã, quando ele estava saindo de seu apartamento para ir trabalhar, ele ouviu uma grande quantidade de moscas dentro da casa de seu vizinho, e percebeu que a porta estava aberta. Então ele entrou para ver o que estava acontecendo. Encontrou o apartamento inteiro cheio de sacos de lixo. E um cheiro pútrido que o fez tossir. Seu vizinho o encontrou e o atacou com uma faca, se perguntando por que ele entrou quando nunca havia se interessado por ele antes. E nem sabia que seu nome. Perguntou a ele por quanto tempo ele ficou dentro. E o homem disse que não saía do apartamento há meses. Ele tentou, mas estava com muito medo. E não conseguiu. Depois Mark foi trabalhar, onde viu Rivera sendo arrastado por seguranças. Depois que ele foi demitido por ter dormido no escritório e nunca ter ido para casa. Mark o seguiu enquanto Rivera tentava o seu melhor para lutar, sem sucesso. Os guardas o arrastaram para fora. E ele imediatamente começou a ter convulsões. Teoria do que estava acontecendo. Mark disse aos guardas para ajudá-lo a levá-lo de volta para dentro, mas era tarde demais. Rivera já estava morto. Depois Mark verificou o armário de Rivera e encontrou um monte de suprimentos de sobrevivência, como uma lanterna, uma lata de gás e comida enlatada. Mais tarde à noite ele contou a Julia sobre o que aconteceu e como ele pensou que algo sério estava acontecendo. Julia o confortou e eles fizeram amor de volta no presente. Mark acorda de uma soneca e não vê Henrique em lugar nenhum, então ele pensa que o abandonou. Mas Henrique logo aparece com um saco plástico que ele recuperou para proteger o GPS de danos causados pela água. Os dois homens retornam aos túneis do metrô, onde Mark tenta descobrir quem está esperando por Henrique em seu destino, mas ele se recusa a responder. Ele também percebe como Henrique salva as sementes de tudo que ele come, como maçãs. Alguns momentos depois, com a ajuda do GPS, eles acharam uma entrada para os esgotos e pulam para dentro, não se machucando porque a água cochiu na queda. Eles usam o GPS novamente para encontrar o caminho, e eventualmente eles chegam à área sob o prédio de Mark. Para entrar, eles fazem um plano simples. Eles penduram o botijão de gás nos canos do teto, e eles vão explodir atirando nele com a arma. O Henrique falha o seu tiro. Então o Mark assume o controle e tenta-se também, falhando na sua primeira tentativa e fazendo com que o seu ouvido sangre com o barulho quando ele tenta novamente, mas ele acerta no alvo. E a explosão resultante joga-o de volta no chão. Henrique ajuda, ele se levanta e juntos eles escalam os escombros e passam pelo buraco para acessar o prédio, que, assim como a estação, também está cheio de refugiados. Seu antigo vizinho ainda mora no mesmo apartamento, mas a porta está com a fechadura quebrada. Eles podem ver, e eu estou olhando para eles pelo espião. Neste, Mark, enfurecida, que começa a gritar e empurrar a porta, que está sendo travada por um homem falando em uma língua estrangeira. Tomando vantagem da mão exposta do homem, marca a mordida, fazendo com que ele dê um passo para trás. E finalmente conseguindo entrar em sua casa, o homem os ameaça com uma faca. E Henrique saca sua arma em troca, chegando a um impasse até que a esposa e a filha do homem apareçam. A garotinha entende a língua deles e explica que eles não tinham para onde ir. Então eles levaram o apartamento porque estava vazio depois que os dois homens baixaram as armas. Mark diz que o lugar é dele e tira uma foto de Julia da parede para perguntar se eles a viu. Mas juram que não havia ninguém lá. Quando chegaram depois, deram uma olhada no lugar. Henrique não encontra comida na geladeira, mas há pombas mortas sendo preparadas para comer. E um velho saco de pipoca na lata de lixo, de onde ele recupera as sementes. Ele também leva uma faca de cozinha com ele. Mark, enquanto isso, vai para a mesa de trabalho de Julia. E depois de encontrar seu fantoche, ele pega um desenho que a garotinha fez e vira a folha de papel. E quando ele vê o nome de um médico na esquina, é a foto de um ultrassom. Porque a Julia está grávida desde a última vez que ele a viu e ele não sabia disso. Mark começa a lembrar da última vez deles juntos. Eles estavam assistindo às notícias sobre a pandemia, que estavam chamando de pânico, que estava causando cada vez mais mortes em todo o mundo. O governo pediu aos cidadãos que ficassem calmos e continuassem levando suas vidas cotidianas como de costume. O que enfureceu a Mark. Seu humor piorou quando as notícias mudaram para mostrar mulheres grávidas dando à luz em condições terríveis. E ele começou a reclamar sobre a irresponsabilidade de tudo que fez Julia. Finalmente entender que ele nunca realmente quis filhos, e todas as razões que ele deu ao longo dos anos.
Foram apenas desculpas chateadas e chorando ela correu e se trancou no banheiro ignorando ele. Quando Mark tentou falar com ela pela porta, ele saiu para o trabalho então já notando como não havia muitas pessoas nas ruas. E o lixo estava se acumulando nas latas, um homem no metrô estava até de máscara. Quando chegou ao escritório ligou para Júlia, mas foi a Andrea quem atendeu o telefone, dizendo que a Júlia não queria falar com ele no momento em que ficou desesperado. Mark decidiu voltar, especialmente depois que o telefone e as televisões próximas perderam a conexão. No entanto, assim que ele saiu, ele começou a se sentir doente, então teve que correr de volta para dentro e ficar lá permanentemente de volta ao presente que começou para chover. Então Mark e Henrique ajudam a família a recolher água usando uma maca velha. Logo as pessoas por toda a cidade estão usando paus para colocar baldes e potes sob a chuva. Para reabastecer sua reserva de água à noite, Henrique esculpe 2 lanças em vassouras. E Mark enche várias garrafas com a água recém-adquirida. Ele também coloca a marionete de Júlia na bolsa. Eles voltam para os esgotos de manhã, e quando chegam a uma divisão discutem sobre qual caminho escolher. Mark quer ir ao shopping onde Júlia trabalhava para ver se ela está lá. Mas Henrique se recusa dizendo que seu negócio era apenas levá-lo para seu apartamento, e não é culpa dele. Que ela não estava lá quando eles chegaram, ele até sai sua faca para se defender, e se pergunta em voz alta se Júlia ainda está viva, o que deixa Mark furioso, e faz com que ele pule em cima dele para espancá-lo. Na luta Henrique larga a faca, e Mark deixa cair a lanterna que quebra quando atinge o chão. Os 2 homens terminaram a briga e Mark exige saber o que Henrique tem que poderia ser mais importante do que sua esposa e bebê. Então Henrique finalmente confessa que quer ir ao hospital em que seu pai está hospedado depois que ele perdeu a capacidade de se mover por causa de uma embolia. Ele também diz a Mark que ele poderia ir com ele, porque uma vez que ele chega ao hospital o GPS pode ser dele. Depois de alguma hesitação, Mark aceita. A dupla encontra algumas escadas que os levam para dentro de uma igreja enquanto olhando ao redor. Eles encontram uma luz em um frasco de quadril com álcool ainda dentro. Então eles usam as 2 coisas mais um pouco para iniciar um incêndio. Parece que a luz chama a atenção de alguém porque eles ouvem alguns barulhos próximos. Então pegam suas lanças e vão investigar. O que encontram na parte de trás da igreja é uma surpresa. É um urso que rapidamente começa a persegui-los. Mark está prestes a chegar às escadas do esgoto. Quando percebe que Henrique caiu, o urso sobre ele, então ele decide ficar e ajudar. Ele cutuca o animal com sua lança para chegar. Ele se afasta de Henrique, que corre de volta para a fogueira e acende uma tocha para manter o urso afastado. Isso não é suficiente, mas o urso está avançando e empurrando-os para as portas que os levariam para fora. Então Mark apresenta um plano que ele pede a Henrique para largar a tocha, e quando faz, o urso aproveita a oportunidade para saltar sobre ele. Então Mark recebe-o com a sua lança apontada para ele, fazendo com que o urso se empale nela. Ambos os homens não conseguem deixar de rir quando encontram uma placa. Diz que o urso vem do Zoo de Barcelona. Momentos depois eles estão comendo a carne nua que eles assaram no fogo. Henrique obrigado Mark por ficar em vez de fugir com o GPS, e admite que antes de tudo acontecer ele o teria despedido mesmo se ele terminou o projeto no prazo. Mas esta confissão só os faz rir novamente. Henrique também admite que está preocupado que sem seu pai ninguém notará se ele morrer, e há algumas coisas importantes que ele ainda precisa conversar com ele. Em troca, Mark lhe diz que disse a Júlia que não queria filhos, mas não era inteiramente verdade. Ele estava apenas com medo de não poder cuidar e proteger a criança, um medo que só piorou. Na situação atual, algumas horas depois, eles voltam para os esgotos e se deparar com uma família vindo da direção oposta. Um deles está ferido. Então eles dizem para eles irem com eles para o hospital, mas eles respondem com más notícias. Rumores disse que o hospital que o pai de Henrique estava em incêndio. Enlouquecido, Henrique corre para a porta mais próxima e entra em um prédio onde sobe as escadas até chegar a um andar alto o suficiente para vigiar a cidade e confirmar os rumores de que o hospital realmente incendiou. Sentindo que não tem nada senão viver, para o Henrique quebra a janela com uma cadeira e prepara-se para saltar, mas o Mark empurra-o de volta para dentro e diz-lhe que precisa dele. O Henrique discorda, então ele dá ao Mark as sementes para o seu futuro bebê e diz-lhe para sair depois de passar pelos esgotos novamente. Mark finalmente chega ao shopping, onde ele entra por um estacionamento cheio de
Corpus, ignorando a sensação de ser seguido, ele corre para a loja de Julia, mas ele só encontra o corpo da mãe de Andrea. Ficando incrivelmente desesperado, ele olha em todos os papéis e cadernos, mas ele não encontra nenhuma pista. Então ele joga tudo no chão com raiva e chora até perceber algo no espelho depois de limpar a poeira. E encontra um bilhete de Andrea para sua mãe dizendo que eles estão presos na seção de supermercados do shopping. Mark corre para aquela área que foi barricada, para que as pessoas que saem do andar de cima não possam mais roubar comida deles. Os homens que os guardam ameaçar Mark com uma reverência, então ele pega uma foto que trouxe de seu apartamento e explica que não quer encrenca, ele só quer encontrar sua namorada. Um dos homens vai até os fundos para ver se a Julia está lá com eles. E enquanto espera, Mark vê algumas sombras se movendo atrás dele. De repente, um grupo de pessoas que o estavam seguindo sai, aproveitando a distração que Mark criou para invadir o mercado e lutar pela comida. Enquanto ambos os grupos entram em um confronto violento, Mark entra no mercado como bem e procura a Julia, mas encontra Andrea. Em vez disso, ela menciona que o último dia que viu a Julia foi antes de ir ao médico, depois de chutar um atacante que chega a guiar Mark para uma saída próxima. No entanto, eles se separam quando um raio em chamas cai do teto entre eles, prendendo Andrea entre as chamas. No mundo exterior, ela abre as portas e Mark a encoraja a sair, mas ela não consegue fazer isso e morre quando mais de o teto cai em cima de sua. Mark não perde tempo e começa a correr na direção oposta apenas para ser saltado por um dos invasores malucos, que ele está prestes a ser esfaqueado quando de repente Henrique aparece e empurra o cara para longe antes de ajudar Mark a se levantar. Como ele diz que sabia que ainda precisaria dele, o atacante não saiu e ele rapidamente se aproxima novamente para esfaquear Henrique no estômago. Henrique o empurra novamente e está prestes a empalá-lo com sua lança. Quando percebe que é apenas um garoto, então ele decide poupá-lo, fingindo que seu ferimento não é grande coisa. E ele está bem. Henrique diz a Mark que eles devem sair correndo do shopping antes que o prédio inteiro desabe. Eles atravessam os esgotos mais uma vez até encontrarem um buraco no teto que outra pessoa cavou. E quando eles sobem dentro dele, se encontram em uma sala de cinema. Não há ninguém por perto, então Mark se aproxima da porta de vidro e vê que o consultório médico de Julia fica do outro lado da rua. É impossível para ele chegar assim porque o túnel está bloqueado. Ficando desesperado, ele sobe e olha pela janela, tentando ver se consegue encontrar Julia dentro do outro prédio. Leva um momento, mas ele acaba vendo ela e quando faz, ele começa a chamar o nome dela e bater no dele janela, esperando que ela o veja também. No começo parece que ela nunca vai se virar, mas parece que a tática de Mark tem um bom efeito, porque Julia de repente se vira e o casal finalmente se vê novamente e chora de felicidade. Mark desce correndo para contar Henrique sobre Julia apenas para encontrá-lo sentado no teatro sangrando. Ele quer procurar algo para enfaixar a ferida, mas Henrique não o deixa reivindicar. Suas últimas palavras são um pedido para que Mark pare de choramingar e atravesse a rua para se reunir com sua família de uma vez por todas. Henrique morre então e Mark leva um momento para chorar por ele antes de seguir seu conselho. Tanto ele quanto Julia chegam suas respectivas portas e depois de alguma hesitação, Henrique finalmente sai. Ele imediatamente começa a sentir-se enjoado e tonto. Seus ouvidos começam a sangrar e ele tem dificuldade para andar, mas mantendo seus olhos em Julia, ele consegue continuar mesmo depois de cair rastejando o resto do caminho. Como uma brilhante luz branca se torna a única coisa que ele pode ver ao seu redor. De repente, o rosto de Julia aparece acima dele e quando a luz se dispersa, Mark percebe que ele atravessou a rua com sucesso e chegou ao prédio, finalmente se reunindo com sua amada. O casal fica naquele prédio e começa um novo vida lá, coletando água da chuva e cultivando sementes de Henrique. Seu menino nasce forte e saudável e quando aprende a andar, sai na rua. Está a provar que a nova geração não é afetada pelo pânico. Muitos anos mais tarde, um grupo de adolescentes errantes aparece à sua porta. Por isso, Mark e Julia decidem deixar o seu filho juntar-se a eles para que ele possa ter a oportunidade de saber o que é o mundo exterior. Curta e quem sabe ter a chance de reconstruir a sociedade do zero. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para poder assistir mais vídeos como este. Obrigado por assistir. Esse foi o Recapitulando Filmes. Assista outros filmes de nosso canal. Obrigado.